No Flor do Lácio, Elisa agradece a presença de todo mundo. Jonatas chega atrás dela e Cassandra vai puxando Max e Débora para fora do bar para deixar a ruiva a sós. Elisa se vira e Jonatas pergunta se ele vai conseguir se despedir dela. Eles se abraçam e Jonatas diz que tem certeza que ela vai arrebentar e que o mundo vai ficar aos pés dela. Elisa agradece e diz que daqui a pouco está indo na casa de Hugo. Jonatas diz que ajuda ela, mas Elisa diz que já tem bastante gente para ajudar. Jonatas diz que vai indo e Fabinho oferece uma carona. O Carrapato então vai indo e eles vão se despedindo. Do outro lado da rua, Dino vai vendo todo mundo ir embora e diz que tá chegando a hora deles baterem um papo. Só ele e Elisa. Na sua casa, Elisa vai arrumando as coisas. Jonatas chega no Flor do Lácio e Débora pergunta se ele esqueceu alguma coisa. Jonatas diz que só foi se despedir direito da ruiva e fala que ele leva a Elisa até a casa de Hugo. Débora deseja boa sorte e eles saem. E Jonatas diz que vai fazer uma surpresa para ela e fecha a porta do bar. No mesmo momento, Dino fica rondando Flor do Lácio, esperando segurança se distrair. No apartamento, Elisa vai procurando o passaporte. Dino então vai se aproximando por trás do segurança e dá uma garrafada na cabeça dele, que cai no chão. Dino então fala para Elisa se preparar, que o dela tá chegando. Jonatas, que está dentro do Flor do Lácio, fica ansioso. Do lado de fora, Dino vai subindo uma árvore, mas ele vê uma escada que ficou para fora. Ele pega a escada e posiciona na janela de Elisa. Em casa, Elisa continua procurando o passaporte e Dino vai subindo a escada. Elisa acha o passaporte e também acha uma foto de Jonatas e diz que vai lembrar dele para sempre. De repente, Dino chega na janela, quebra o vidro e pergunta se ela vai lembrar dele para sempre também. Elisa dá um grito e Jonatas, lá embaixo, escuta e sobe correndo. Elisa começa a gritar pelo apartamento e tacar as coisas em Dino. Ele vai seguindo ela e Jonatas fica batendo na porta para Elisa abrir. Ela então pega uma faca, mas Dino fala que ninguém vai ajudar ela e que Jonatas não dá nem para o cheiro. Ela diz que mais um passo ele fura ela. Ele então tira a camisa e fala para ele pertinho dele para matar ele. Ela entra no quarto e Dino fica batendo na porta furioso. Jonatas desce para a frente do Flor do Lácio e encontra o segurança caído desacordado no chão. Jonatas decide subir pela mesma escada que Dino e entra no apartamento. Ele então começa um combate com o bandido. E Elisa sai do quarto e começa a pedir socorro na janela. Ela, com a faca na mão, vai tentar acertar Dino, mas a faca cai e Dino pega. Jonatas vai para cima do bandido. Dino então joga Jonatas no sofá e dá uma facada no Carrapato. Elisa então pega uma escultura e bate na cabeça de Dino e ele, atordoado, é jogado por Elisa da varanda. Elisa vai socorrer Jonatas e Dino fica caindo do chão desacordado. Um homem chega e liga para a polícia. Elisa então pega o celular de Jonatas e liga para a ambulância. Enquanto isso, Fabinho vai resolvendo o problema do seu carro. E ele vê uma polícia chegando no Flor do Lácio e vai atrás. A polícia chega no Flor do Lácio e Fabinho corre para ver Elisa. Elisa fica com Jonatas nos braços e Fabinho chega na porta. Elisa atende e manda ele chamar um SAMU logo e diz que Jonatas não vai aguentar. Lá embaixo, a ambulância e o Wilson chegam e o policial já reconhece Dino. Os paramédicos vão ajudar Dino, mas Fabinho aparece dizendo que Jonatas foi esfaqueado e que o negócio é grave. Cassandra também chega e encontra com Fabinho. Lá em cima, os paramédicos vão colocando Jonatas na maca e lá embaixo, Dino vai sendo preso. Elisa também desce e vai para cima de Dino, dizendo que se alguma coisa acontecer com Jonatas,
ele vai pagar no inferno, mas ela é segurada por Wilson. Dino diz que já tá no inferno e que foi Elisa que colocou ele lá. A menina então entra na ambulância com Jonatas até o hospital. Ela vai chorando e dizendo para Jonatas resistir e enfrentar isso por ela. A ruiva ainda diz que faria qualquer coisa para ajudar ele e diz que ama ele. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta de qual final você gostou mais. Deixe aqui nos comentários o seu personagem favorito. No hospital, Floresval e Rosângela chegam perguntando de Jonatas. Elisa diz que ele está lá dentro e fala que sente muito. Rosângela fala para ela parar de ser sonsa e que a ruiva só se aproveita do filho dela. Ela ainda diz que se Jonatas não resistir, a culpa é de Elisa e que a ruiva só coloca o filho dela em roubada. Ela completa dizendo que se Jonatas ficar bem, ela vai sumir para sempre da vida dele. Germano chega e diz que Rosângela está sendo injusta, mas ela diz que o filho dela está correndo risco de vida. Germano vai consolar a filha dizendo que Dino foi preso e que Jonatas vai ficar bem, mas Elisa diz que é tudo culpa dela e que está com muito medo. Na prisão, Dino vai entrando na cela e dizendo que tem direitos. Peçanha então diz que ele tem direito de ficar calado. Dino diz que a vida dele vai acabar ali dentro e pergunta se mandar o delegado para acabar com ele. Peçanha diz que ele é um imbecil e mostra um machucado na perna e diz que tá ferrado como o Dino. No hospital, Elisa vai dizendo que não é justo Jonatas nessa situação e que era dela que Dino queria se vingar e Jonatas só estava defendendo ela e que desde o dia que ela chegou no Rio de Janeiro, ele fez tudo por ela. Ela começa a se lembrar de todas as vezes que Jonatas salvou ela e diz que era ela que tinha que estar lá dentro, e não ele. O médico aparece e vai falar com Rosângela, e diz que as notícias não são das melhores, e que ele teve uma hemorragia interna que já foi controlada, mas que a facada atingiu o fígado, e que a única saída é um transplante. Floresval pergunta como isso funciona. O médico diz que o ideal seria que o doador seja um parente. Rosângela se oferece, mas o médico diz que precisa ser um doador tipo O positivo. Mas Rosângela diz que nem ela e nem Floresval são. Floresval pergunta se menor de idade pode doar, mas o médico nega. Mas diz que pode ser alguém que seja só O positivo, mas tem que ser rápido. Elisa diz que também é O positivo e que quer e pode doar. Ela diz que precisa fazer alguma coisa por Jonatas e que não vai viajar para lugar nenhum com o carrapato nesse estado e pergunta se pode ser a doadora. O médico diz que além do tipo sanguíneo, eles têm o mesmo peso e tamanho, mas eles têm que fazer alguns exames. Germano pergunta se essa cirurgia traz algum risco para a saúde da ruiva. O médico diz que é uma cirurgia delicada. Elisa diz que não está preocupada com isso. O médico diz que por ela não ser da família, eles precisam de uma autorização judicial que autorize ela a doar. Rosângela fica chocada e diz que nem sabe o que dizer. O médico então leva a ruiva para dentro e Germano liga para Zé Pedro. Gilda chega no hospital perguntando cadê a filha. Germano revela que ela está lá dentro fazendo os exames para doar parte do fígado para Jonatas. Gilda começa a ficar preocupada e ofegante, e Germano diz que foi uma decisão de Elisa. Zé Pedro também chega e diz que conseguiu a autorização judicial para que Elisa consiga doar parte do fígado, e que agora está nas mãos dos médicos. Elisa então entra na maca na sala de cirurgia e o médico vai aplicando anestesia nela. Ela então segura a mão de Jonatas e diz que vai dar tudo certo e apaga. Na cadeia, Dino vai sendo levado para uma sala de visitas e fica surpreso ao ver Gilda e pergunta o que ela quer com ele. Ele se senta e pergunta se ela foi conferir se ele estava preso. Gilda diz que não tem nenhum prazer em ver ele ali, mas que ele fez por merecer.
Dino diz que se ela for dar lição de moral, ela pode ir embora. Gilda manda ele deixar ela falar e que chega de só escutar e obedecer ele. Ela então começa a dizer que só Deus sabe de onde ela tirou coragem para ir até ali. Dino diz que ela já viu que ele está preso e que ela pode voltar para o amante rico. Gilda diz que ele quase matou um rapaz honesto e que, por causa dele, Jonatas e Elisa ficaram 12 horas numa mesa de cirurgia e que ele podia ter se tornado um assassino. Dino diz que pensa todo dia nisso, acordando na cela, mas que ele podia botar um final nisso tudo. Gilda diz que ele tem 2 filhos que amam ele. Dino diz que não esqueceu deles, mas que eles têm que tirar ele da memória e que é para falar para Daisy e Carlinhos que o pai deles morreu. Gilda diz que os filhos querem ver o pai saindo da cadeia recuperado. Dino diz que ninguém sai dali melhor e que ali é um inferno. Gilda diz que os filhos deles vão estar esperando. Dino pergunta se ela também vai estar. Gilda diz que ela não vai esperar por ele nunca mais. Ela se levanta e vai embora. De repente, o médico aparece e diz que foram horas muito difíceis para os dois, mas a cirurgia foi um sucesso e os dois estão bem. Germano diz que graças a Deus e a Elisa. Rosângela diz que ele tem razão. Ela então diz que o que Elisa fez por Jonatas não tem preço e abraça Gilda. No hospital, Gilda vai falando com Daisy no telefone e fala para a filha rezar pela irmã. Jojo chega e pergunta como Elisa está. Hugo diz que Jonatas e Elisa ainda estão lá dentro e que eles estão esperando por notícias. Arthur vai falar com Germano e diz que não estava sabendo de nada e pergunta sobre o bandido que fez isso. Gilda diz que ele está bem preso. O médico então aparece e Rosângela diz que está com o coração explodindo. O médico pede calma e diz que o CTI tem horário bem rígido e que são só 2 familiares por paciente. Jojo diz que queria ver Elisa. O médico garante que os 2 estão passando bem. Gilda pergunta em quanto tempo eles têm alta. O médico responde que, se correr tudo bem, Elisa sai dali em 5 dias, mas que Jonatas deve demorar algumas semanas. No quarto, Gilda vai conversando com Elisa e a ruiva vai dizendo que ainda está um pouco fraca, mas que está bem. Germano diz que foi admirável a atitude dela. Elisa diz que sabe que Jonatas faria o mesmo por ela. Rosângela vai conversar com Elisa para se desculpar por ter xingado a menina e ter colocado toda a culpa nela. Elisa aceita as desculpas da mãe de Jonatas e diz que ela não precisa se explicar. Mas Rosângela continua se explicando, pedindo perdão, e diz que ela nunca irá esquecer do que a ruiva fez pelo filho dela. Elisa diz que o carrapato merece tudo de bom nesse mundo. Elisa vai dizendo que o menino sempre esteve do lado dela, mas que quando ela viu ele quase se despedindo dela em seus braços, e começa a chorar. Gilda pede para a menina se acalmar porque ela ainda está muito fraca. Germano fala para Rosângela e Elisa conversarem uma outra hora. Rosângela diz que sempre vai estar rezando pela ruiva. Jonatas, que ainda estava desacordado, chama pela mãe. Ele pergunta o que está acontecendo e por que Elisa está deitada na maca. Rosângela diz que é para ele não falar muita coisa e explica o que aconteceu e revela que foi Elisa a doadora dele. O médico então chega e pede para deixarem os 2 descansando. Eles então saem do quarto. No CTI do hospital, Elisa e Jonatas ficam a sós. Os 2 começam a conversar e Jonatas diz que tá bem graças à ruivinha e agradece. Elisa diz que fez para ajudar ele e que quando estava na sala de espera sem poder ajudar, ela ficou lembrando de tudo que ele fez por ela e quis retribuir. Mas o carrapato diz que ela não precisava ter feito isso por gratidão e que ela nunca pediu nada. Mas a ruiva diz que doou parte do fígado porque ficou com medo de perder Jonatas. Ela ainda diz que não sabe mais viver sem ele. Jonatas diz que o que ele mais queria agora era dar um beijo nela, mas Elisa fala para ele descansar, que eles conversam depois, e pede para ele ficar bom logo. No hospital, Bola vai tirar uma selfie com Jonatas e seus irmãos e Elisa chega. Ela também entra na selfie
e depois da foto, Elisa diz que foi se despedir. Jenny diz que essa é a deixa para eles meterem o pé. Wesley, Jenny e Bola saem e Elisa diz que viaja amanhã, mas que é só um até logo. Jonatas diz que agora ele carrega um pedaço de Elisa dentro dele. Elisa diz que eles podem se falar para não sentirem saudades. Jonatas fala para eles deixarem rolar, mas que é para ela tirar toda a onda do mundo em Paris, e diz que ela é o amor da vida dele. Eles se beijam e Elisa sai e Jonatas fica muito mexido. No aeroporto, Elisa fica ansiosa esperando por Arthur. Depois da saída de Jonatas do hospital, Arthur vai até a casa do Carrapato. Os dois trocam ofensas e Jonatas pergunta o que o bonitão foi fazer em sua casa. Arthur diz que queria ver como Jonatas estava depois que saiu do hospital, porque da última vez que ele viu o Carrapato, ele estava desacordado no hospital, mas que pela marra ele já deve estar bem. Jonatas diz que a saúde dele está boa, e ele ainda diz para o bonitão que Elisa está esperando ele para a viagem, e quer para ir logo para o aeroporto. O bonitão pede para entrar para conversar com Jonatas. No aeroporto, Elisa encontra com Jojo e Natasha, e diz que já está ficando preocupada, mas pergunta onde está Arthur. Natasha diz que elas combinaram de encontrar com ele no aeroporto também. Arthur então faz uma proposta para Jonatas ir no seu lugar para Paris. No início, Jonatas não acredita no que o bonitão está dizendo e pergunta que brincadeira sem graça é essa. Arthur pergunta se ele estiver falando sério o que Jonatas vai fazer. No aeroporto, Elisa espera ansiosa pela chegada de Arthur, que está atrasado. Germano já começa a ficar bravo, mas Elisa diz que ela dá uma bronca nele depois. Natasha fala para a Ruiva embarcar e que quando ele chegar, ela avisa o bonitão. Mas a Ruivinha diz que Arthur está com as suas passagens. Natasha diz que mesmo assim, ela consegue uma passagem com o passaporte dela. Jojo recebe uma mensagem do pai dizendo que está chegando e já fez o check-in pelo celular. Todos ficam aliviados ao saberem disso. Dentro do avião, Jonatas diz que deu para ver que foi um sacrifício para Arthur deixar ele ir e diz que o que ele fez foi uma prova de amor. Ele ainda pergunta se o que Jojo falou é verdade. Elisa diz que deu um pedaço do fígado dela. Jonatas diz que quer o coração, mas Elisa diz que isso ele já tem e que nem acredita que vai com ele para Paris. Jonatas diz que está um pouco nervoso e que nunca entrou em um avião antes. Elisa diz que ele pode segurar a mão dela, mas Jonatas diz que ele vai segurar ela todinha. O avião então decola. A novela é adiantada em um tempo depois. Elisa e Jonatas vão andando por Paris e Elisa vai dizendo que é engraçado viver em Paris e que quando Estelinha contava como era a cidade, ela imaginava diferente e que os franceses nem bufam tanto e nem andam com o pão debaixo do braço o tempo todo. Elisa diz que eles também não vivem tomando caipirinha e sambando o tempo todo. Jonatas pergunta: será que os franceses conseguem perceber que eles são brasileiros? Elisa diz que isso ela não sabe, mas que eles com certeza percebem que eles se amam e são felizes. Jonatas pergunta o que será que está acontecendo no Brasil. Elisa e Jonatas vão se beijando deitados na grama e começam a escutar a música deles. Eles então veem a cantora Gabrielle Apin, a cantora da música tema deles. Jonatas então diz que vai pedir uma foto para ela e que se vira no inglês. Eles então pedem a fotografia e eles tiram uma selfie com a cantora. Ela continua tocando em frente à Torre Eiffel e Elisa fica um tanto quanto estranha. Seu namorado pergunta o que houve que ela ficou triste de repente. Elisa diz que ficou emocionada porque lembrou das coisas que eles já viveram, as boas e as ruins. Jonatas responde que viveria tudo de novo só para estar ali com ela. Elisa diz que ela também,
e que não mudaria nada na história deles, e que eles viveram um conto de fadas, mas que quer ser feliz para sempre com ele. Ela ainda completa dizendo que ama Jonatas. Jonatas fala para ela repetir e mais uma vez ela diz: "Eu te amo, meu sapo." E Jonatas também diz que ama ela. Antes de entrarem no tribunal, Carol e Rafael estão sentados um do lado do outro. E Rafael diz que faz muito tempo que isso já aconteceu e que para ele essa audiência já tinha rolado. Carol responde que por ela também, mas que é como dizem, que a justiça tarda, mas não falha. A ex-diretora da revista se levanta e vai até a Ruiva sentada do lado do seu pai e diz que sabe que hoje elas estão em lados opostos, mas que precisava falar isso para ela. E diz que ficou muito emocionada com o que ela fez pelo Jonatas. Elisa agradece e diz que o namorado ainda está se recuperando. Elisa ainda diz que ficou sabendo que deu tudo certo no processo de adoção do Gabriel e deseja que eles sejam muito felizes. Carolina também deseja que Elisa seja muito feliz e completa dizendo que elas possam deixar tudo aquilo para trás, que claro, depois que ela e Rafael tiverem cumprido a pena. Já dentro do tribunal, a juíza decide que Rafael e Carolina serão condenados a pagarem pena de serviços à comunidade, determinado por aquele tribunal. Dorinha, Zé Pedro, Pietro e Carol estão sentados na praia e Pietro vê um parapente voando e diz que queria ser um pouquinho mais corajoso. Zé Pedro pergunta se este cara não está voando muito baixo. O parapente começa a descer e Carolina diz que ele vai cair em cima das crianças. Eles então se levantam e tiram as crianças da areia. Carolina fica furiosa com o homem e diz que ele é um irresponsável e vai falar com ele. Ela começa a xingar o homem, mas ao tirar o capacete, o homem diz que o vento pegou ele de jeito e é revelado que era Arthur. E Carolina fica chocada. O bonitão diz que tinha tudo sob controle. Os dois começam a discutir e Carolina diz que Arthur não cresce e que nada que dá errado é culpa dele. Arthur diz que ele parou longe e pede para ela ajudar a dobrar o parapente. Enquanto isso, Dorinha e Pietro ficam vendo a discussão e Gabriel pergunta por que a mãe está brigando com Arthur. Dorinha diz que não é briga. Gabriel pergunta o que é. Pietro diz que essa é uma ótima pergunta. Carol pergunta se ao invés de estar assustando criancinha na praia, ele não deveria estar em Paris. Arthur responde que o lugar dele é no Rio. Carolina diz que ficou sabendo o que o bonitão fez pela Elisa e que achou muito nobre da parte dele. Arthur então diz que é um romântico incurável e que ama o amor, e que o que Elisa e Jonatas sentem um pelo outro comoveu ele. Ele diz que eles têm um amor tão puro e raro e que nunca ia ter com Elisa. Carol fala que Arthur não teria nem com ela e nem com ninguém. Arthur diz que é como Carol diz, que ele só ama ele mesmo e que é um egoísta. Carol diz que nunca viu um egoísta abrir mão de algo que ele queria tanto e que foi uma surpresa. Arthur diz que Carol não foi a única que cresceu e que ele também mudou. Pietro diz para Dorinha que não está mais escutando bate-boca e Dorinha diz que isso significa. Carolina então vai ajudando Arthur a dobrar o parapente e Arthur vai dizendo que se lembra de quando viu Carolina pela primeira vez e que recitou uma poesia e ela adorou. Carolina diz que ele sempre tem uma poesia na ponta da língua. Arthur diz que isso é um truque. Carolina diz que ela gosta. Um instrutor de parapente interrompe a conversa e dá uma bronca em Arthur e sai. Arthur diz que tem que resolver isso e pergunta se pode ver Carolina de novo. Carol balança a cabeça confirmando. Carolina e Arthur vão para um restaurante se encontrarem. Carolina diz que os dois já viveram tanta coisa e que o jantar não vai dar certo e que eles nem deviam estar ali. Arthur propõe que o casal comece do zero e diz que este Arthur de hoje gostaria de conhecer essa Carolina que ela se transformou. A ex-diretora da revista
fica meio insegura. Eles se sentam em uma bancada e o bonitão faz outra proposta. Ele diz para eles fingirem não se conhecerem. Carol aceita. Eles então começam a fingir que não se conhecem, mas de repente aparece uma florista e pergunta se Arthur quer dar uma flor para Carol. Arthur compra e a florista sai. Carolina diz que não adianta e que sempre vai ter alguém ou alguma coisa para lembrar do que eles viveram juntos. O bonitão diz que é para eles lembrarem das coisas boas, que foram muitas. Carol confirma, mas diz que não vai dar certo. Arthur então faz uma brincadeira com a aposta e logo após beija Carolina, que se rende ao bonitão. Os dois acabam na cama de Arthur. Depois do ato, Carolina diz que já sabe o que o bonitão está pensando. Ela diz que ele vai recitar uma poesia. Arthur então recita uma poesia romântica para Carolina e ela diz que é linda. Arthur diz que ele inventou agora e que é inspirada neles. Eles voltam a se beijar, mas Carol para e diz que quando ele fala assim deles dois, Arthur interrompe ela e diz que agora não são só eles dois, e sim Gabriel, Jojo, e Carol fala que Meleca também. Arthur diz que genro não é parente. Ele ainda diz que agora não tem mais como voltar atrás e que eles são uma família. Eles então voltam a se beijar. O médico então começa o procedimento. Germano e Lili ficam ansiosos para saber o sexo do bebê. O doutor revela que eles terão um menino. Os dois ficam muito emocionados e Germano pergunta a Lili: será que a gente ainda tem idade para ficar correndo atrás de bola pela casa? Lili pergunta se Germano lembra como Fabinho era agitado. Germano confirma e diz que Fabinho foi só dar trabalho depois de grande que se tornou um rebelde sem causa. Lili defende o filho e diz que ele não sabia expressar as suas energias. Germano diz que quer ensinar tudo para a criança, mas Lili, com uma voz aflita, diz: ou não, eu não quero fazer nenhuma projeção, Germano, até conhecer o nosso filho. A gente sempre teve muitas expectativas, mas faltou entender a necessidade que eles tinham de verdade. Germano diz que a esposa tem razão e que eles vão fazer tudo diferente. A esposa diz que não precisa ser tudo, pois hoje eles são felizes de verdade. E Germano diz que é porque eles se amam e que só isso importa. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!